Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Hotéis, Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Bueno, faço parte da equipe de gestão aqui da XP Asset, do time do Pedro Carras, responsável pela gestão do XP Hotéis FII. Estou aqui junto com o Lucas Paraviso também, que faz parte da nossa equipe. Se você puder passar, Bianca, para o próximo slide, por favor. Acho que falando um pouco sobre o desempenho nesse último trimestre, em comparação com o trimestre anterior, nós pudemos evidenciar que, desde março, com a implementação das políticas de isolamento social, as administradoras e proprietários das propriedades hoteleiras tiveram que buscar aí alternativas para a contenção dos prejuízos ocasionados pela redução substancial das taxas de ocupação das propriedades, visto que as pessoas já não se movimentavam mais, as pessoas agora deveriam ficar isoladas em casa para conter aí uma crise sanitária que, com todo esse contexto, teve aí seus desdobramentos econômicos e seus impactos aí em todos os segmentos, sobretudo na indústria hoteleira. Então, com isso, tivemos aí que reestudar as projeções de fluxo de caixa dos hotéis, as folhas de pagamento e entender, diante de todo esse contexto, se valeria a pena a manutenção das propriedades hoteleiras abertas ou a suspensão de suas atividades e, em conjunto com isso, buscar aí alternativas junto às entidades do segmento, as entidades políticas, o que foi divulgado e publicado com relação a estratégias para a contenção de passivos trabalhistas. Então, nesse sentido, a gente precisou reestudar e tomou a decisão de suspender a atividade de 13 das 14 propriedades hoteleiras, sendo que, nesse mês de setembro, a gente teve a reabertura da última propriedade hoteleira, que estava suspensa, que foi o Ibis Budget Foz do Iguaçu, e a gente já conseguiu evidenciar com a reabertura do comércio e a flexibilização das políticas de isolamento a partir de maio e ao longo do mês de junho, que o segmento começou a sinalizar uma certa recuperação. Então, hoje, por exemplo, a gente já consegue afirmar que 9 das 11 propriedades que estão situadas na região sul, a representatividade delas, obviamente, não é uma representatividade substancial nas receitas do fundo, mas a gente já conseguiu evidenciar que 9 delas já demonstram um resultado operacional positivo, ainda que a taxa de ocupação permaneça em patamares inferiores a 30% de ocupação. O que a gente pode evidenciar também, nesse mesmo sentido, é que os indicadores econômicos, principalmente vinculados à indústria, comércio e serviços, também já sinalizaram uma certa recuperação, sendo que eles já apontam que talvez a performance deles já alcance algo semelhante ao patamar pré-pandemia. Isso acarretou numa revisão também da variação projetada do PIB, que na última apresentação foi divulgado uma retração de 5,7%, agora a gente já vê uma retração de 4,8%, apesar de ser uma sinalização de recessão econômica, principalmente para esse ano, a gente já consegue entender que há uma expectativa positiva com relação aí à atividade econômica. Em linhas gerais, é basicamente isso. O que a gente precisa também se atentar é que essa dinâmica de manutenção da taxa de juro em um patamar baixo para estimular investimentos e estimular a atividade econômica
pode ter uma pressão inflacionária, por outro lado, ela também estimula investimentos em fundos de investimento imobiliários, também, visto que você consegue ter uma rentabilização maior do que o que traria os investimentos em renda fixa, especificamente, mas isso se reflete em alguns outros setores imobiliários diferente do segmento de propriedades hoteleiras em si, em que a gente, pelas nossas estimativas e com base em pesquisas de mercado que a gente tem acesso de empresas renomadas, mas se vocês tiverem a oportunidade de ler também qual o posicionamento da Cor no sentido da recuperação do setor, a gente consegue evidenciar que muito provavelmente é um setor que terá uma recuperação lenta. A expectativa é que as taxas de ocupação e a rentabilização das propriedades atinjam o que foi alcançado em 2019 ao longo de 3 anos. Em linhas gerais, é essa a expectativa, principalmente para o segmento de business travel, de negócios em si. E essas estimativas a gente só consegue ter aí um pouco mais de certeza quanto a essa performance quando tivermos aí uma solução definitiva para a crise sanitária, porque até o momento a gente faz estimativas com base no que os hotéis estão gerando atualmente, mas a gente não consegue afirmar se efetivamente, por exemplo, vai ter uma mudança comportamental das pessoas no sentido da realização de viagens para negócios, porque a gente está vendo que as pessoas, em linhas gerais, precisaram se adaptar aí à rotina de home office. Então, hoje, as reuniões são realizadas aí por videoconferências e acredito que isso até tenha possibilitado que as empresas realizassem até mais reuniões ou tivessem um contato mais rápido e menos custoso, ainda que a gente entenda que para fechamento de negócios em si, o perfil das pessoas ainda demanda esse contato pessoal. Então, a gente não pode afirmar também que inexistirão as viagens, não é nessa linha, mas a gente precisa se atentar se, após encontrar uma solução definitiva mesmo para a crise sanitária, se terá um impacto comportamental que pode gerar um reflexo estrutural para essa indústria em si. Acho que basicamente é isso. Com relação ao RevPAR do fundo, no terceiro TRI ele foi de 25,4, isso é reflexo da baixa taxa de ocupação e da lenta recuperação. A diária média, depois a gente vai passar nos próximos slides, mas a diária média ela está um pouco abaixo do cenário pré-pandemia. A gente viu uma diária média do fundo pré-pandemia próximo de R$300. Hoje a gente está vendo algo próximo de 260, então não está substancialmente abaixo, mas, por outro lado, com a taxa de ocupação baixa, na média do portfólio ainda está abaixo de 10%, isso reflete aí no RevPAR. Com relação às perspectivas do fundo, em virtude dos prejuízos gerados pela suspensão das atividades dos hotéis, porque ainda que a gente faça qualquer reformulação estratégica ou mudança no quadro de funcionários dos hotéis para minimizar as perdas e os prejuízos ocasionados pela crise, você não consegue eliminar 100% do teu custo fixo e você precisa carregá-lo, além de você precisar ali executar as manutenções das propriedades hoteleiras para que, no cenário oportuno, ela pudesse ser reaberta. Então, você não consegue eliminar esses custos fixos que geraram aí não só para a administradora dos veículos de investimento um prejuízo, como também para o veículo de investimento em si, porque para algumas propriedades hoteleiras, quem é responsável pela assunção dos prejuízos operacionais é a administradora, em outras propriedades é o proprietário diretamente. Então, com isso, nessas propriedades em que a nossa responsabilidade em tese direta, assumir a cobertura desses prejuízos, a gente precisou aí no mês de julho convocar uma assembleia extraordinária para emissão de cotas subordinadas,
no qual a gente teve a subscrição de 6.700.000 reais em cotas, e a gente teve a integralização de 4,5 milhões, e depois, em outubro, mais 2,2 milhões para fazer a contenção do prejuízo em cima das estimativas que a gente tem de recuperação das propriedades para que elas comecem a gerar resultados operacionais positivos e não necessitem aí necessariamente de aportes, entre aspas, dos cotistas. Então, basicamente é isso. A gente vem monitorando o mercado para entender as perspectivas, principalmente das propriedades em que a gente está inserido. E, obviamente, temos contato direto com os profissionais das bandeiras hoteleiras, com as administradoras, justamente para tentar pegar até um feeling deles com relação a essa performance e refinar ainda mais as nossas estimativas. Acho que dá para a gente passar já para o resultado do trimestre. Então, aqui a gente, como eu mencionei, teve um RevPAR de 25,4, que foi decorrente da taxa de ocupação de 9,6, com uma diária média de 2,62. Não foram realizadas distribuições por quarto, visto que, apesar de 9 propriedades hoteleiras já terem um resultado operacional positivo, a gente tem um prejuízo acumulado que o veículo de investimentos ali precisaria cobrir. Esse prejuízo gira em torno de 6 a 7 milhões de reais. Então, até que esse prejuízo seja coberto, os investidores do veículo de investimento não receberão distribuição de rendimentos. E a expectativa é que, ao longo de 2021, início de 2022, esse prejuízo seja coberto. A partir de 2022, eu diria que a partir do segundo semestre de 22, talvez com mais certeza em 2023, as distribuições de rendimentos serão retomadas para os cotistas sênior e parte para os cotistas ordinários, e, obviamente, a depender da performance dos hotéis, pode chegar até o cotista subordinado, mas isso são estimativas em si. Acho que a gente pode passar para o próximo. O evento relevante do semestre foi a segunda emissão de cotas da cota subordinada, de 6,7 milhões, em linha com o que eu comentei. Podemos passar para o próximo. E a gente tem aqui a cronologia de abertura e fechamento dos hotéis. Então, em junho, a gente tinha 3 propriedades abertas e 11 fechadas. Hoje, a gente já tem todas as propriedades abertas. A última propriedade a ser aberta foi o Hotel Ibis Budget, agora em setembro. E agora, a gente já pode passar para o cenário macro. Passo a palavra para o Lucas Paraviso. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Dando sequência no cenário macro. Pode passar, por favor. A gente começa pelo PIB. Aqui a gente destaca que, em relação ao trimestre anterior, pelo boletim do Focus, a recessão ela teve uma certa diminuição, a projeção de menos 4,8, lembrando que a gente tinha apresentado 5,7. Então, isso já é resultado dessa recuperação gradual, né? Essa recuperação econômica gradual. A gente vai ver indicadores importantes que também mostram uma rapidez no nível de produção. Então, aqui, realmente, a gente vê que a indústria brasileira está se adaptando à situação, está encontrando meios de retomar a produtividade, a demanda. Então, isso é algo bem positivo. Por outro lado, a gente destaca aqui que, embora os programas tenham sido muito importantes, os programas de transferência de renda, a gente ganhou aí com a pandemia um desafio fiscal muito importante no Brasil. E esse desafio vai ditar um pouco do rumo da economia brasileira aí nos próximos meses e ano. Em relação ao cenário exterior, a gente comenta sobre os Estados Unidos, com a vitória do John Biden, embora ainda tenham ritos, né, formais eleitorais para se concluir a eleição, tudo aponta para a vitória dele. E aqui a gente destaca que, como o Brasil não tem ainda e não tem uma boa visão por parte dele, por parte da equipe econômica dele, a gente acha que, pelo menos a curto prazo, assim que ele assumir, a gente deve ter algum desafio aí de relações comerciais. Agora, os Estados Unidos, ele é um grande exportador
para o Brasil, então, a nível geral, também não dá para imaginar que a gente vai ter grandes rupturas. Mas aqui o Brasil tem um desafio, sobretudo pela posição do governo brasileiro em relação a alguns temas como ambiental. Então, aqui a gente espera uma certa volatilidade, talvez ela seja adiada mais para o início efetivo aí do mandato do Joe Biden do que por agora, né? Agora a gente tem visto os mercados se comportando até de forma positiva, tá? Em relação à meta Selic, a gente destaca a manutenção dos 2%, como o Luiz comentou, esse estímulo é muito importante, tem gerado resultados aí em relação à retomada da atividade econômica, produção industrial, nível de serviços, mas tem alguns efeitos colaterais. Um efeito é a pressão inflacionária, que o Banco Central e o Copom especificamente têm relatado uma certa tranquilidade, uma naturalidade, eu diria, em relação a isso, e não pretendem mudar, pelo menos por agora, essa estratégia. Mas como efeito colateral não só a inflação, mas a gente tem visto aí sucessivas desvalorizações do real, e isso é um ponto aí que nos chama a atenção e precisa ser monitorado, porque isso contribui diretamente para a questão inflacionária e a gente vai ver depois nos próximos slides esse detalhe. Pode passar, por favor. Seguindo a produção industrial, a gente consegue ver essa retomada em V, né? Então, em março e principalmente abril, a gente teve uma queda histórica muito forte, superando, inclusive, o índice histórico mesmo, então, no nível mais baixo. Então, foi realmente um choque produtivo a questão da pandemia e como ela foi combatida. Por outro lado, com a questão do afrouxamento aí das políticas de isolamento e uma retomada até, de certa forma, agressiva do ponto de vista sanitário do Brasil, isso, ao menos na produção, gerou aí essa possibilidade de rapidez na recuperação. Então, hoje, a gente já está vendo aí o indicador em níveis de pré-pandemia. Em relação ao índice de confiança empresarial, ele também é outro demonstrativo aí de comportamento e de recuperação, ao menos das expectativas. Então, do mesmo jeito que caiu, quando o mercado reabriu, os empresários já voltaram de novo. Como eu comentei, há grandes investimento, há demanda, e agora a gente espera que, como indicador antecedente aqui, a gente tenha também um crescimento da oferta e da produção. Próximo slide, vamos falar sobre inflação. Aqui a gente trouxe nessa rodada o IGPM também, então a gente sempre trazia o IPCA como um indicador aí oficial de inflação, mas foi importante trazer o IGPM porque a discrepância entre os dois está muito elevada, principalmente no exercício de 2020, e aqui a gente comenta que o principal fator realmente foi a desvalorização cambial. Então, como o IGPM ele tem na cesta insumos de produção, principalmente isso, e além de commodities, então tudo que está dolarizado gera um peso muito grande, por isso que o IGPM, de certa forma, explodiu agora em 2020, previsão de 20,5 para o fechamento. E aí aqui a gente até destaca que isso traz para a gente certos desafios contratuais, principalmente nos fundos de renda com contrato de locação. No nível de hotéis, a gente tem menos contratos indexados a IGPM e é algo ali que, inclusive, os contratos de prestação de serviço que estão indexados a IGPM, a gente já orientou e isso está sendo negociado para que a gente consiga, diante dessa pandemia, ao menos aproveitar para aumentar a margem de contribuição das propriedades, diminuir o nível de custo fixo e custo recorrente, e isso é algo que a gente está alcançando. Então, embora a taxa de ocupação ainda não tenha chegado, a gente enxerga que as propriedades elas mudaram completamente a estrutura de custos, então, demissões entre 30% a 45%, infelizmente, foi necessário, e essas propriedades a gente não pretende deixá-las retomar um nível de custo pré-pandemia. Então, isso é um aspecto positivo que a gente possa imaginar que,
combinado com a retomada da ocupação num médio prazo, isso vai gerar e criar mais valor aí para as propriedades. Em relação ao CAGED, a gente colocou esse indicador nessa rodada exatamente para também evidenciar essa retomada em V, e aí o nível de geração positivo de empregos tem surpreendido e tem sido crescente. Inclusive, agora, em setembro, a gente teve uma divulgação muito importante de 313 mil vagas. Isso é muito expressivo, a gente pode ver a série histórica de geração líquida de vagas. Então, esse é um aspecto que pode ajudar o Brasil, inclusive nesse reequilíbrio fiscal, já que a gente precisa encontrar fontes de receitas aí para o governo. Entrando agora no detalhe do fundo, a gente tem um resultado, então a gente coloca os últimos 4 trimestres. Infelizmente, desde o segundo trimestre, o fundo não tem recebido distribuições das propriedades, como explicado pelo Luiz, e com isso a gente tem aí basicamente só despesas e um pouco de rendimento financeiro. À direita, a gente comenta sobre as características das classes, é sempre importante trazer isso daqui, mas a gente também estimula que seja lido o regulamento. Obviamente, cada classe tem sua especificidade. Em relação ao resultado histórico do fundo, a gente traz a variação histórica da cota ordinária, né, como a cota base do fundo. Como a cota sênior, ela tem uma característica de taxa fixa, né? Então, para a gente, a cota ordinária é realmente a cota base para a gente visualizar como tem sido o comportamento de mercado versus valor patrimonial. E aqui, obviamente, o valor patrimonial ele foi marcado em dezembro, e é importante lembrar que a gente fechou 2019 com uma ótima performance nas propriedades. Então, a longo prazo, a gente continua acreditando, continua visualizando as propriedades como fortes e estratégicas. A gente tem um componente novo dessa redução do custo, então é possível que as propriedades tenham melhores margens, principalmente com a retomada das atividades, mas a gente ainda não tem como prever como vai ser essa marcação agora no final do ano. Como o Luiz colocou, a gente vislumbra um cenário de médio prazo para voltar a gerar uma renda positiva e pagar todos esses déficits que aconteceram na pandemia. Então, isso ao redor aí de 2 anos, 2 anos e meio. Então, a gente imagina que no curto prazo o valuation deve sofrer com isso, mas, porém, no longo prazo, as margens têm que ser refletidas lá, e aí a gente entende que pode haver um certo equilíbrio. Então, no final do ano, a gente já começou os trabalhos de valuation para poder marcar as propriedades. Tá? Em relação ao valor, só para completar, em relação ao valor, ao retorno, então, a cota ordinária, obviamente, com o estresse do setor, ela foi marcada para baixo, e aí com uma influência muito grande do nível de incerteza, né? Agora a gente começa a ter cenários mais claros, embora eles não estejam à altura do que a gente gostaria, mas a gente começa a ter cenários mais claros de quando realmente essas propriedades vão se recuperar. Deixa eu passar, por favor. Em relação aos indicadores operacionais, aqui muito parecido com o segundo trimestre em relação à parte financeira. A gente teve um RevPAR de 25, no trimestre anterior estava 0, mas isso ainda não é materialmente expressivo, mas vai indicando aí a recuperação. A taxa de ocupação em 10%, também é importante, não chega no break-even, e aí as propriedades têm uma média de entre 20% a 30% de taxa de ocupação para o break-even, depende da estratégia, mas a gente vê que o portfólio caminha. No Sul a gente já teve respostas mais rápidas, mas em São Paulo também a gente começa a ver importantes respostas aí nas propriedades. Receita dos ativos não houve distribuição, a diária média, aos poucos, ela vai caminhando para voltar ao equilíbrio. Como estratégia geral, acho que é importante mencionar, a gente não tem observado, e os gerentes têm nos reportado isso, a gente não tem observado grande elasticidade. Então, assim, não adianta também baixar tanto a diária média, que a taxa de ocupação não vai responder à altura.
porque o que está ocorrendo, na verdade, é realmente esse processo lento das empresas. Aqui as propriedades são majoritariamente corporativas, voltada ao público corporativo, então isso não é elástico. Então, portanto, a nossa estratégia vai ser tentar preservar ao máximo a diária média para que a gente consiga recuperar e gerar mais valor assim que a taxa de ocupação começar a acontecer efetivamente. Distribuição por quarto também zero, e margem de distribuição também zero. Em relação ao mercado, volume diário de negociação, a gente destaca que, e isso já é algo recorrente, a gente tem um volume muito baixo de transações, e isso está diretamente relacionado à própria quantidade de investidores. Então, é um fundo que a gente pretende e estava, inclusive, trabalhando novas ofertas exatamente para começar a dar um maior dinamismo no mercado secundário. A gente teve o evento do Covid, portanto, tivemos que reestruturar a estratégia e estamos em processo de reestruturação, por isso a gente não espera aí volumes relevantes de transações. Em relação à evolução do valor da cota, a gente destaca que a cota ordinária ela está sendo negociada a menos 45% em relação ao valor patrimonial, enquanto a cota sênior a menos 13%. Aqui realmente reflexo aí do grande nível de incerteza em relação à indústria hoteleira. Em relação à base de cotistas, o perfil muito similar ao último trimestre, 82% pessoa física, 18% institucional, concentração na região sudeste, 86%, e a gente observa que em relação à evolução da quantidade de cotistas, a gente fechou com 1.629 em setembro de 2020, portanto isso é um reflexo ainda do tamanho do fundo, do nível de PL, características também do fundo, e algo que está dentro do nosso radar e a gente pretende e gostaria muito de continuar evoluindo. Vamos para o próximo slide, por favor. Aqui a gente destaca o perfil, né? Aqui sem mudanças, o Puma, as propriedades de São Paulo têm maior peso, então, portanto, o reflexo e como a indústria em São Paulo se comporta reflete diretamente no fundo. A gente precisa lembrar que num cenário pré-pandemia, a Praça de São Paulo corporativa era uma das melhores do país em termos de performance, então isso fez com que o fundo tivesse aí um ano excelente, inclusive em 2019. Agora, com o resultado da pandemia, a gente precisa destacar que a indústria em São Paulo continua sendo, a Praça de São Paulo continua sendo muito importante e será sempre nessa indústria, mas neste momento específico, a gente observa que uma combinação de home office, uma combinação dos próprios resultados de pandemia, com grande contágio em São Paulo, número de mortes, tudo isso fez com que a cidade apresentasse aí uma recuperação mais lenta na atividade das empresas, na organização de eventos, então tudo isso impacta diretamente o fundo. Dando sequência, a gente só traz aí um pouco das características das propriedades, algumas fotos, pode passar, Bianca, por favor, Barra Funda, Paraíso, e também os 11 hotéis no Sul. Eu volto a palavra agora para a Bianca, para perguntas e respostas, a gente fica à disposição. Agradeço novamente a participação de todos. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por gentileza, enviem através do espaço de Q&A. Obrigada. Eu vou ler uma primeira pergunta, e aí peço para o Luiz ir me complementando. A pergunta foi do Bruno. Ele questiona o seguinte: o fundo possui uma dívida substancial a ser paga para os credores do XPHT11, que é o ticker da cota sênior, no próximo ano na forma de juros acumulados e amortizações. O fundo não possui caixa relevante hoje e está com NOI baixo. De onde vai vir o dinheiro, uma nova emissão e quando? A gente está estudando esse cenário, e aí antes é importante mencionar que pelo regulamento a gente tem algumas questões. Primeiro, a cota sênior, assim, é uma espécie de dívida
mas ela não é uma dívida exequível, ou seja, eu preciso necessariamente, perante o regulamento, vender ativos, propriedades, para que, caso siga nesse processo de não pagamento dos eventos, então, por exemplo, a gente não está conseguindo fazer distribuição, então, desde abril, caixa, a gente já não consegue pagar, por exemplo, 100% de CDI da Sênior. Então, caso esse cenário continue, por regulamento, a gente tem que colocar as propriedades para venda. Então, o regulamento não é muito específico sobre como é esse processo, mas na nossa análise, e na análise de diversos especialistas do setor, você tem uma liquidez agora forte para as propriedades, né? E também não é o caso de venda forçada. O regulamento não obriga uma venda forçada. Então, obviamente, se tiver alguma oportunidade, acho que isso é bem-vindo, mas o que o gestor deve fazer a partir desse momento é procurar alienação das propriedades. O que a gente está buscando como um cenário ideal é construir uma repactuação para essa cota, e a gente está em estudo para propor para os cotistas um reperfilamento, exatamente para que o novo cenário da indústria, que é um cenário totalmente inesperado e exógeno, que ele possa ser refletido nessa programação de amortização. Então, a gente espera aí, de forma breve, trazer algo ao mercado, trazer uma assembleia para a gente poder aí discutir junto e reperfilar, para que o fundo siga, preserve a qualidade dessas propriedades e tenha o tempo necessário aí para a recuperação. Aí, complementando o Paraviso, para que a gente não tenha aí uma deterioração patrimonial do fundo, que seria, obviamente, uma espécie de venda forçada dos ativos para pagamento dos investidores que possuem a cota sênior, no caso, a gente está fazendo diversos estudos aqui internamente de fluxo de caixa e cenários para que a gente possa, no momento em que a gente concluir esses estudos, propor para os investidores um novo fluxo de pagamentos do cotista sênior, uma nova dinâmica, aí a gente submeteria a aprovação de todos, de todas as classes, buscando, obviamente, trazer para a mesa um cenário de pagamentos que fosse, entre aspas, condizente com as projeções do setor, porque também não adianta a gente trazer algo para a mesa que nem pelas projeções acreditaríamos que seria viável estabelecer os pagamentos, e também que fosse saudável para o veículo de investimentos em si, para a perpetuidade dele, e que não trouxesse à mesa um cenário de deterioração do patrimônio, ou seja, eu precisar levar a mercado propriedades descontadas, que do nosso ponto de vista não seria algo assim saudável para o veículo de investimentos, visto que ele foi constituído para que as propriedades rentabilizassem na perpetuidade, etc. Então, essa é a dinâmica. A gente tem uma cota com um perfil um pouco diferente, que a gente vai tentar equacionar a dinâmica dela no fluxo de caixa do veículo de investimentos e submeteremos à aprovação de todos os investidores para que a gente consiga entender, do ponto de vista deles, quais são as alternativas viáveis que a gente consegue seguir. Se a gente tiver aprovação, a gente segue com o nosso pleito, senão a gente revisita e tenta talvez uma nova alternativa, senão a gente vai ser necessariamente obrigado a seguir o que está no regulamento do veículo de investimentos. Então, acho que, em linhas gerais, é isso. Não sei se a gente respondeu todas as perguntas, se tiver mais dúvidas ou precisar de mais esclarecimentos, fica à vontade também para complementar. Perfeito, acho que não tem nenhuma nova questão. Reforço aí os canais da XP Asset, os canais de RI, a gente fica à disposição para qualquer pergunta depois da apresentação. A gente procura responder rápido, a Bianca coordena aí nosso setor de RI, e a gente fica à disposição de todos vocês. A apresentação trimestral de resultados do XP Hotéis, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Agradecemos a participação de todos e um ótimo dia.